Boa noite, família. Estamos aqui mais uma noite de aprendizado. Eu, as minhas parceiras tão queridas, uma convidada mais do que especial, divertida, super para cima. Vamos dar início para mais um trabalho de hoje, um conhecimento, né? Eu quero estar aqui também lembrando vocês que temos um grupo de WhatsApp para informações. Tá? Então, vocês podem estar deixando contato para a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai estar colocando vocês para poder passar essas informações. Ele é um grupo só informativo, tá? Então só os administradores falam, então não tenham medo de estarem colocando o seu contato para a gente estar passando essas informações para vocês. As nossas lives elas ficam salvas, tanto na nossa página do Facebook quanto no YouTube, que é Amor Exigente MS. E eu me chamo Yaren, estou aqui mais uma noite com vocês. Muito obrigada por receberem a gente também. Né, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. É com muita alegria hoje, né? Nós estamos recebendo a Isilda, nossa convidada. Estamos muito felizes com a sua presença. E vai nos falar hoje sobre o impacto das drogas na família. Espero que vocês aproveitem, tem muita informação boa por aí. Né, Tânia? Isso aí, estamos aqui mais uma noite, levando informações para todo mundo, e muito felizes com a presença da Isilda Alves. A Isilda é jornalista, formada pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ela é pós-graduada em jornalismo literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, ABJL, e ela tem tantas qualidades nesse currículo dela, é tão rico que a gente não sabe nem como começar. Nós teríamos que ter uma live toda aqui para colocar todos esses atributos da Isilda, né? Mas ela é porta-voz da Frente Nacional contra a Liberação da Maconha e Cocaína, ela é consultora da FEAE, editora dos sites Diário Antidrogas, coordenadora da campanha Paz contra as Drogas, com representantes em 3 estados, né, do Rio Grande do Sul, São Paulo e Alagoas. E essa campanha Paz contra as Drogas tem o objetivo de prevenção, né, de tratamento com abstinência e internação, e a defesa que a dependência de drogas se torne disciplina nos currículos de ensino fundamental e médio. Olha que coisa maravilhosa a gente conseguir isso, hein, Isilda? Bom, fora isso, tem mais um monte de coisa, né, que ela já fez por aí, anda fazendo, anda aprontando por aí. Mas, Isilda, olha, eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite. É uma honra realmente você estar aqui em Mato Grosso do Sul, né? E daqui poder falar para tantas famílias, né, que têm esses problemas, né, com adicção. Mas eu queria saber de você como foi o início. Como é que foi que você conheceu o Amor Exigente, até se tornar consultora, né? Quando é que começou o seu engajamento dentro do Amor Exigente? Em primeiro lugar, eu que agradeço, Tânia, Yaren e Suzana, pelo importante convite. É um grande prazer estar com vocês. Eu acompanho as lives de vocês e sempre estou aprendendo. Como é que tudo começou? Por causa de homem. Por causa de homem, gente. Foi por causa de homem. Homem que me iniciou nessa vida, que foi um homem poderoso, que me iniciou nas drogas, que foi o dono da rádio que eu trabalhava, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Eu era chefe de reportagem e tinha sessões diárias na Rádio Jovem Pan, e de repente eu fui chamada e ele perguntou assim, candidamente, né? A gente conseguiria trazer um dependente de droga? Eu entendi que era para entrevista,
Aí eu falei, sim, lógico, porque como chefe de reportagem eu teria que sempre ir atrás da informação, que esse era o nosso princípio na Jovem Pan, seja o que for, nós vamos atrás. E aí ele falou, não, você não está entendendo, é para levar para uma escola, junto com um profissional. Gente, eu sou da área de saúde. Minha especialização em jornalismo é a área de saúde. E eu fiquei olhando assim, perplexa, porque era o dono da emissora, dizendo para mim, eu quero fazer uma campanha nas escolas, isso era 15 de julho, e quero começar em agosto. E eu pensei, falei, mas eu não sei nada sobre isso. Eu era da área de saúde e não sabia nada. Bom, aí começou um longo percurso, recebi muitos nãos de profissionais, eu conhecia todo mundo da área de psiquiatria, porque eu era repórter principal de saúde da Jovem Pan, recebi não, portas se bateram, disseram que nós éramos loucos, imagina levar um dependente, um profissional para uma escola, o que vocês estão pensando? E eu fui de porta em porta até que eu era assessora da Link, Serviço de Saúde, e eles me disseram, procura o Pablo. O Pablo, para vocês terem ideia, é o psiquiatra referência no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e em Portugal. E ele tem uma clínica aqui em São Paulo. E eu falei, procura o Pablo? Assim, assim, né? Assim. Eu falei, bom, eu já estava desesperada, porque o tempo passando, eu tinha que colocar a campanha no ar. E eu liguei para o Pablo estava voltando da Argentina, e foi um fato maravilhoso, que ele virou para mim e falou, olha, Isilda, não só estou dentro, como toda a minha clínica vai participar, porque a prevenção é a grande resposta. É a grande resposta que nós temos que dar à sociedade. É a grande saída. E aí ele me indicou o primeiro dependente, e foi uma coisa para mim, assim, foi uma coisa, imaginem, eu fui jantar, não era noite, eu só estou detalhando para vocês entenderem como é que eu conheci o outro homem que virou minha vida, porque é só homem que vira minha vida, impressionante. Impressionante. Então, eu fui jantar com um rapaz, eu só sabia a descrição dele, eu sabia o nome dele, e a minha certeza é que ele era indicado pelo Pablo porque ele ficou internado 1 ano. Ele era filho de um grande empresário de São Paulo e ele estava em recuperação. E nós fomos, ele falou, vamos marcar num restaurante. Eu falei, olha, eu vou estar com um livro verde na mão, que era a minha agenda. Cheguei no restaurante, olhei, de repente me aparece um homem belíssimo, 2 metros de altura, senta-se, diz, eu sou fulano, muito prazer, tal. E eu fiquei olhando, eu falei, mas não é possível, eu estou sendo, não é possível. Aí ele começou a me contar a história dele, aí eu comecei a ficar mais preocupada ainda, eu não jantei, porque ele começou a dizer, olha, é assim, me deu as referências dele, batia com o que o Pablo tinha dito, e ele começou dizendo assim, eu fui da Rocinha, eu fui traficante da Rocinha, e eu comecei a me ajeitar na cadeira, porque eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, onde é que eu estou entrando? Eu mal comecei, já estou falando com um traficante. Já estou saindo. E eu apavorada, falei, como é que eu vou falar isso para a criançada? Eu vou levar um traficante para dentro da escola? Jesus, e agora? Eu suando frio, até que ele começou a dizer, olha, é assim, assim, eu estou dentro da campanha porque não fizeram isso comigo. E quando eu entrei, me disseram que maconha era legal, e eu entrei e eu acabei no crack. E eu já tive que ficar internado 1 ano. Eu saí de lá e liguei para o diretor de redação e falei, pelo amor de Deus, acabei de falar com um traficante. E ele, como assim? Como assim? É para uma escola? Eu falei, pois é, para uma escola. Mas eu peguei e falei, não, é esse que vai. É esse que vai e vai contar isso daí. Mas faltava o profissional. O Pablo falou, eu sou o profissional. Aí nós fomos para as escolas diziam, imagina, escola assim, porque nós tínhamos uma repórter que era especializada em educação. E ela foi às escolas as escolas principais de São Paulo, porque era para fazer uma vez por semana durante 2 meses a campanha, só. E ela foi e o pessoal, não, imagina, você vai trazer um dependente para dentro da escola, nem pensar. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou. Qual é a escola? Vamos começar logo pela poderosa. Qual é a mais poderosa? Ah, essa daqui? Então é nessa que nós vamos.
Nós fomos à escola, numa escola Morumbi, onde estudam filhos de donos de banco, donos, só entra de carro blindado, enfim. Chegamos lá, sentei-me à frente do reitor, e ele falou assim, bom, a proposta, eu falei, a proposta é essa, quem está conosco, doutor Pablo. Doutor Pablo, ele é meu amigo, o filho dele estuda aqui, o irmão dele frequenta, já está dentro, eu quero vocês aqui, quero vocês para todo mundo. Fomos e fizemos. Primeira experiência. Depois a gente pegou e levou para os pais, ele queria para os alunos, nós fizemos para 400 alunos, e para os pais desses alunos. E para os pais, o Pablo levou os pais desse rapaz. E foi chocante. Chocante. Porque aquela senhora de altíssima classe média dizendo, eu não sabia nada. Eu me senti culpada. Eu não sabia para onde ir. E o marido dizendo a mesma coisa. E aí nós fomos levando a campanha, depois que nós fizemos nesse primeiro colégio, aí todos eles abriram as portas. Aí houve uma coisa muito interessante, porque nós anunciamos que iríamos fazer já estávamos fazendo a primeira apresentação, eu sou antiga, eu sou do tempo do fax. O fax da Jovem Pan lotou. Os telefones, que eram telefone de atender mesmo, não era celular, não paravam de tocar. Bom, na primeira vez que a gente foi fazer a campanha, em um mês a gente estava com a campanha lotada. Aí eu cheguei para o seu Tuta, que é o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, dono da Jovem Pan, e falei, seu Tuta, não dá para fazer uma vez por semana. Nós temos que fazer todo dia. Ele falou, o quê? Como assim? Eu falei, porque nós estamos com a agenda lotada, nós somos rádio, não podemos negar isso à população. Ele falou, mas você já pensou como é que você vai buscar essas pessoas? Eu falei, eu não sei, mas a gente não pode negar. E a gente começou a fazer de segunda a sexta, e aí começou um processo muito interessante. Eu comecei a entender na medida que eu fazia e buscar gente. E houve um episódio que me deu start, assim, que eu falei, agora eu estou dentro disso daqui, nem que eu não tenha gente, mas eu vou fazer. Porque eu estava numa reunião do Narcóticos Anônimos e eu não conhecia os narcóticos. Narcóticos, jornalista nunca é bem-vindo, eles são anônimos, né? E eu cheguei e falei, olha, eu sou da Jovem Pan, faço a campanha assim. O cara falou, senta aí. Eu sentei. A sala lotou e eu comecei a ver aqueles históricos assim, pungentes, né? Pungentes, fortes. E eu falei, olha, eu tenho que me retirar. Ele falou, não, o diretor do UNA está vindo aqui conversar com você. E ele foi muito gentil, me atendeu e me levou até o táxi. No táxi, eu estava com fome e estava uma noite gelada. O motorista olhou para mim e falou assim, eu falei, por favor, deu o endereço, ele falou, você estava na reunião do NA? Eu falei, sim, eu sou jornalista. Ele olhou para mim com um descaso e falou, jornalista? E aí aquilo me tocou o coração de tal forma que eu falei, preconceito contra as pessoas que estão se recuperando não permite que eu recue. E a partir disso, eu comecei, a fazer a campanha. Segunda a sexta, no primeiro ano, 2 vezes por dia, e nós corríamos a cidade. Quando nós chegamos no final de 2002, o 2003 já estava com a agenda inteirinha tomada, inteirinha, de segunda a sexta, 2 apresentações. O tempo passou e foi quando eu fui chamada, imagina as situações que eu passo, né? Que eu passei. O meu uniforme de campanha era uma camiseta, calça jeans, tênis. Apesar do diretor da redação, tênis, eu falava, tem que ir de tênis. Você não está entendendo onde eu vou? Se eu for de sapato, eu vou ficar sem sapato. Você não está entendendo. Os traficantes estão na porta. Eles vão pegar meu sapato. Mas, enfim, eu ia de tênis. E numa dessas, eu cheguei na redação e o seu Tuta me procurou e falou assim, você precisa ir para a OAB agora, Ordem dos Advogados do Brasil, que eles vão fazer eles vão começar uma campanha anti-álcool e eles querem a gente lá. Você vai representar a Jovem Pan. Ele olhou para mim e falei, e daí, qual é o problema? É seu uniforme? Vai. Eu cheguei imagine, Ordem dos Advogados do Brasil,
assim, pra vocês terem ideia, as senhoras que estavam lá, os sapatos delas eram mais ou menos assim, o equivalente ao que eu ganharia numa semana, né? Então, aquele sapato Corella, aquela coisa finíssima, aquela mulher. Quando eu entrei, foi um impacto. Quem é essa louca que está chegando aqui, né? Tênis, calça jeans, camiseta. E eu expliquei a elas, eu falei, olha, eu vim representando a Jovem Pan. Ah, a Jovem Pan, maravilha, tal. Aí eu peguei e falei tudo que eu tinha. Falei, olha, eu estou vindo da Zona Leste, onde a situação é muito diferente do que vocês estão vendo aqui, a situação é dramática, que não sei o quê, nós acabamos de enfrentar um grupo de traficantes que não queria que nós fizéssemos, enfim. Quando eu terminei, tinha um senhor encostado à parede que me procurou. Era simplesmente o Miguel Tortorelli. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Miguel é um homem assim, muito simples, muito tranquilo. Ele chegou e só me disse duas coisinhas e falou, Isilda, eu acompanho o seu trabalho na Jovem Pan e eu queria que você conhecesse o Amor Exigente. O coração até acelerou. Aí eu falei, mas eu já queria conhecer o Amor Exigente. E aí foi a experiência mais dramática que eu já vivi, porque eu fui conhecer o Amor Exigente. Ele me colocou numa reunião. E nessa reunião eu chorei. Por causa da dor daquelas mães que estavam lá desesperadas e sem terem para onde correr com o filho dependente. E aí eu comecei a perceber que eu precisava levar aquelas mães para dentro da escola. O Miguel e a Regina Tortorelli me abriram essa possibilidade. E a gente passou a levar mães para ir para a escola. Então, a gente saía 8 horas da manhã para ir para uma escola, às 9, 10 horas, e nós chegávamos em escolas, era muito interessante, que, principalmente escola particular, o coordenador falava assim, metade usa maconha, metade é contra a campanha. Perfeitamente, é para a gente não. Eu entrava, conversava com eles, fazia 3 perguntas. A gente é o seguinte, a gente é da campanha contra as drogas, mas eu quero saber um negócio aqui. E eles olhando a gente assim, né? O distanciamento de adolescente, né? Falava, quem aqui já experimentou? Tudo menor. E a gente chegou a fazer para 10 anos de idade. 10 anos de idade. Chegava lá, quem aqui já experimentou bebida alcoólica? Parecia que eu tinha perguntado se o pai tinha ganhado na loteria. Mas assim, levantava a perna, levantava, batia um palmo. Quem aqui tem colega que fuma maconha? Aí eles aplaudiam. Aí eu falava, então tá bom, tá legal? Então agora vocês vão dar licença, porque eu vou contar uma história para vocês. E aí a gente começava a campanha. E eu tinha a possibilidade de levar da mesma classe social o dependente para contar história. Aí eu punha uma menina linda, mas uma menina assim, capa de Vogue. E quando ela chegava na escola, todo mundo perguntava se ela era da Jovem Pan. Aí eu dizia, sou eu. E aí ela chegava e falava assim, olha, gente, eu fui igual vocês. Eu já fui internada 4 vezes. Eu sou dependente de maconha, cocaína e crack. E aí aquele impacto. Exato, né? Exato mesmo. 20 anos. E eles assim. Aí, quando ela começava a falar das internações, o que aconteceu, que ela foi... A mãe teve que buscá-la uma vez na porta da bocada, ela jogada na calçada, porque ela estava sob efeito de droga. Eu interrompi e falava, bom, agora vocês vão ouvir uma mãe. Aí se levantava uma senhora de classe média, linda, professora, linda, e falava, olha, eu quero que vocês vejam as fotos dos meus filhos, da minha família. Olha que família linda. É aquela família margarina, né? Todo mundo acha que existe, né? Linda. Aí ela falava, o meu marido é alcoólatra, meu filho usou maconha, o meu filho foi internado por cocaína. Eu já tive fibromialgia, estou em depressão profunda, estou tentando recuperar. E aí, todo mundo olhando para ela, e era um impacto tão grande que eles falavam, não, mas a gente não quer mãe não. Ela falava, pois é, isso que eles fizeram com a gente. Aí eu chamava o profissional e falava, é um caso à parte ou é uma exceção? E falava, não, isso acontece com todas as mães e todas as famílias. E quem estiver usando maconha está fazendo já isso com a mãe e não está percebendo.
O pessoal chorava. Nós não conseguíamos sair da escola. Nada como falar da sua própria vida, da realidade, né? A realidade, o impacto. E com isso, nós fizemos 12 anos de campanha, segunda a sexta. Nós viajamos por 37 cidades, nós atendemos todos os pedidos. Nós ganhamos 27 prêmios, inclusive internacionais, e a campanha virou livro, o livro Guerra pela Vida, a campanha da Jovem Pan contra as Drogas, onde eu conto tudo isso. Mas é para mostrar que é o seguinte, o que eu descobri com isso tudo? Primeiro, tem que mostrar a realidade. Quando a gente entra na escola, a maioria já está usando maconha, infelizmente. Eu tive casos em que eu estava dando palestra e, de repente, uma menina se levantava e falou assim, imagine a cena, escola de altíssimo nível de São Paulo, no Morumbi, católica, apostólica romana, com freiras, tudo quanto que é lado, nós falando para 400 alunos, está entrando a freira na sala e a menina se levanta e fala assim, todos aqui já usaram maconha, fumaram maconha, quem não usou? A freira ficou, quase foi para trás. E aí eu peguei e coloquei o menino que estava comigo, que eu sabia da história da escola, e falei, pois é, ele usou maconha, ele tem AIDS. Quer ver uma coisa que interessante que vocês estão falando? E aí eles, como assim? Aí ele começou a contar, eu era igual vocês, igual vocês. E eu fui percebendo que a gente precisava ir mais fundo, que precisava cobrar do governo soluções. E a gente conseguiu, junto com o Amor Exigente, e aí a gente começou, a Jovem Pan se uniu ao Amor Exigente, junto ao OAB, e começamos a fazer ações para facilitar ações em São Paulo. E houve um caso, desculpe me prolongar, mas houve um caso que virou a minha tese. O Miguel e a Regina sempre me colocavam quando eles tinham dificuldade para conseguir internação. E eles me apresentaram uma senhora que tinha um filho de 12 anos no tráfico. E ela não conseguia internação para ele. E ele já estava com a mão cortada, porque a função dele era cortar a maconha na bocada. Só que ele já estava agredindo a avó e a mãe. E ele estava fumando maconha, ele era traficante. Bom, eu durante 2 meses, eu fiquei procurando, junto com o Amor Exigente, vaga para esse menino, e todas as portas se fecharam, porque não existe na cidade de São Paulo, nem no estado, onde internar a criança. E eu comecei a perder o sono, comecei a fazer matérias diárias, comecei a falar na rádio, aí a prefeitura veio para cima de mim e falou assim, prova o que você está falando. Eu falei, mas é para já. Aí eles recuaram, perceberam que tinha errado, pediram desculpas no ar, na Jovem Pan, porque eu cobrava no ar, ao vivo, e falaram, aí eu fui para uma reunião na OAB. Quando eu cheguei na reunião da OAB, tinha 400 advogados. E eu falei, olha, eu faço um desafio aqui. Eu estou com esse caso. E até agora, nem eu, nem a Jovem Pan, nem o Amor Exigente conseguimos. Quem dos senhores conseguiria uma vaga para uma criança que já está no tráfico? Eles ficaram tão perplexos. Aí o presidente da comissão, doutor Cid Vieira de Souza, se levantou e falou, esse caso é meu. Falei, muito bem, doutor Cid, eu estou entrando, olha, é final de ano, tenho uma licença, eu vou dar 1 semana para o senhor, vamos ver. 1 semana, ele não conseguiu resolver. Aí eu liguei para ele e falei, e agora? Ele falou, agora nós vamos entrar na justiça. Fomos buscar a mãe, ele teve que entrar na justiça para pedir uma vaga para esse menino, dizendo que tinha um lugar chamado Saíde, que era da prefeitura e do Hospital Higienópolis, que é um hospital específico para crianças de até 8 anos, já tinha criança de 8 anos internada, e ele falou, ele conseguiu para ser internado. Só que no dia que ele foi, já estávamos em dezembro, e era quase véspera de Natal, eu estava com familiares em casa. Era semana de Natal. Meu telefone toca às 7 da manhã, porque nós estávamos esperando o resgate desse menino. Primeiro que não tinha ambulância, a gente conseguiu a ambulância. A ambulância foi. Quando chegou lá,
o dono da empresa da ambulância liga para o doutor Cid e diz, olha, não vai dar, nós não podemos levar esse menino é drogado. O Cid me ligou, eu falei, me dê o telefone dele agora. Peguei o telefone, liguei para ele, falei, Isilda Alves, da Jovem Pan, estou ao vivo. O senhor não vai levar essa criança por quê? Não, mal entendido, não é bem assim, nós vamos levar, eu estou indo aí agora. Bom, para vocês terem ideia, é do outro lado da cidade, é em Capão Redondo, um lugar de tráfico. Quando eu cheguei lá, a rua não tem, ela é uma rua de escadas, ela não tem nome, o nome está num papelão. E eu só ouvi uma gritaria quando eu cheguei, porque eles estavam colocando o menino na ambulância. Eu sei que a gente conseguiu internar esse menino assim. Então, isso me mostrou que o problema é gravíssimo, nós não temos vaga, nós não temos, e me mostrou uma coisa melhor ainda, que a Federação de Amor Exigente, os grupos de Amor Exigente, são as famílias dessas pessoas, porque elas ficam absolutamente sozinhas. E é emocionante o que vocês fazem, é emocionante. Esse abraço, esse acolhimento, essa palavra de consolo, essa palavra de esperança, é o que leva as pessoas para frente. Se não fosse vocês, eu falo tudo isso todo dia para o Miguel e para a Regina, se não fosse vocês, o que seria desse país? Estaríamos pior que a Venezuela. Vocês salvam. Dá o coração para ela, Tânia. Ai, Faz o coração para ela. Nossa, que coisa mais linda. Olha aí para vocês, Hilda. Nossa, coração. Hilda, porque... aproveitando esse gancho que você estava falando, das pessoas, as crianças, né, que usam droga muito cedo, ou fazem até o tráfico, né? Então, hoje, nós sabemos hoje que as crianças têm um contato muito cedo, né, com as drogas. Você poderia me falar, assim, quem traz essas drogas para as crianças? Quem apresenta essas drogas para as crianças? A primeira droga é apresentada pela família, que é a bebida, que é o cigarro. Sabe aquela história? Filho, vai pegar aquela cervejinha para o papai na geladeira? Filho, dá para você pegar aquela pinga? Olha, pinga é 51 lá no bar. É o pai. E por que isso? Porque ele é... Dono do bar me conhece. Vai lá, filho, pega só uma dose. É só uma dose, mas assim, por que os pais faziam isso? Porque eles não têm informação. Porque se eles soubessem que a bebida alcoólica atinge todos os órgãos e a criança, ela impede o desenvolvimento do cérebro, como a maconha também impede, eles não fariam isso. É o pai levando o filho, enquanto a mãe está limpando a casa, para ir para o bar, dando exemplo, porque no bar se bebe, é o pai, é homem, tem que aprender a beber. E o que está nos preocupando, com essa história de liberdade, essas coisas todas, nós perdemos o controle com... Hoje, filho está mais no celular do que olhando para a gente. Hoje, filho está mais no Zap. Tem pai e mãe que falam pelo Zap com o filho. Estão se perdendo os valores, estão se perdendo referências, e as meninas estão bebendo tanto quanto os meninos. Então, nós estamos tendo um alto índice de estupros, nós estamos tendo um alto índice de problemas seríssimos com meninas, porque as meninas, elas em 5 anos, a mulher em 5 anos, ela se torna alcoólatra, porque nós temos mais gordura no corpo do que água, então o álcool ele se localiza muito mais rápido. E os problemas que as mulheres têm são gravíssimos. Agora, quais são as doenças que o álcool traz? Todas. Aí tem esse negócio chamado narguilé. Pô, narguilé, pelo amor de Deus, a gente fazia uma gozação na campanha, porque o narguilé hoje é o cigarro da garotada, né? Então, a gente levava e falava assim, muito bem, nós vamos fazer uma brincadeira com você. Narguilé, narguilé, é legal, não tem fumaça, muito bem. Aí a gente mostrava como a água vai ficando preta, porque no narguilé, desculpa, se eu estiver falando muito, vocês me interrompem. Não, está ótimo, a gente está aprendendo muito aqui com você. Pode falar. Você veio aqui para falar, Isilda. O narguilé é assim, ele é um vaso árabe, onde em cima tem o carvão, que ele é embalado num papel alumínio.
do carvão, ele vai para a essência. Essência que tem nicotina. Não existe, atenção, mãe, atenção, pai, não existe fumaça se não tiver nicotina. Não existe. Então, mesmo que esteja, não tem, é mentira. Tem nicotina, sim. E nicotina é o que vicia no tabaco, seja qual forma que for, cigarro ou tal. Aí, isso vai passar por uma água que fica parada por cerca de 1 hora. É o tempo do grupo estar lá trocando ideia, se reunindo. Essa água começa a mudar de cor. Aquela cor em que ela vai escurecendo, porque o tabaco, a essência e o carvão vão deixando substâncias que são cancerígenas naquela água e vão prejudicar a garganta e respiração. Só que para levar a boca tem que ter um bocal. E aí a gente brincava e falava assim: quem está resfriado? Quem aqui está resfriado? Muito bem, ó, eu vou beber um pouco d'água. Eu estou bastante resfriado. Eu fingia que estava tossindo. Falava assim: agora, quem que aceita? Ai, tia, que coisa nojenta. Eu dizia, mas quando é o narguilé você aceita, não aceita? Não é isso que você aceita? Então, você está aceitando a mesma coisa. Então, se a pessoa que está te passando tiver gripada, ela vai passar gripe. Se ela tiver herpes, ela vai passar herpes. Se ela tiver, você vai engolir aquela fumaça, essa fumaça preta vai por dentro do teu pulmão e vai ser pior do que o cigarro, porque numa sessão de narguilé, que demora cerca de grupo, né? 40 minutos, 50 minutos, eles chegam a fumar até 100 cigarros, o equivalente da nicotina a 100 cigarros. Então, isso é assim, uma coisa maluca. É como ficar doente, fume e fique doente já. Aqui é que nem aquelas Kombi que passam. Atenção, ovo a R$30, R$10, 30 ovos. Aqui, narguilé, fique doente em meia hora, fique doente em meia hora, porque é assim, o que a gente está vendo no Hospital do Câncer aqui em São Paulo, é muito garoto já com problemas de câncer causado pelo narguilé. E aí vem a maconha. A maconha, que é a droga que todo mundo... Você sabe que eu fui processado durante 2 anos pelos maconheiros, né? Por causa que eles queriam que eu não falasse maconha, traficante no ar. Eu falei, eu vou falar o quê? Que cai do céu? Caiu do céu, então. Caiu do céu, é planta, Tal. Eu sei que eu tive problemas, se não fosse o Dr. Mário de Oliveira Filho, um dos melhores criminalistas do país, que quando soube que eu estava com o processo, imediatamente tomou conta do processo e falou, não, isso daqui é meu, esse caso é meu porque eu tenho filhos, vocês não vão ganhar. Foi parar no Supremo, olha como é importante, foi parar no Supremo, porque eles não queriam que a gente fizesse prevenção. E eu fui bastante xingada. Minha pobre mãe, que Deus a tenha, também foi muito lembrada nesse processo todo, porque eles ligavam e diziam, não, eu vou te ver na cadeia. Você é uma... Enfim, né? Algumas coisas agradáveis. E a gente manteve, o seu Tuta falou, nós vamos manter a campanha, vamos embora. E eu falava, maconha? Então tá bom, nós vamos provar para vocês o que maconha faz. E eu levava casos de meninos que tiveram surtos psicóticos por causa de maconha. Menina. Nos nossos grupos, Isilda, normalmente a família chega para nós e fala assim, nossa, mas é só maconha que meu filho usa. Nossa, mas é só bebida, né? E às vezes ficam bravos com algumas coisas que a gente coloca. Quando a gente fala que essa é a parte mais perigosa, é aí que ele começa todo o problema, né? E quando a gente mostra que a família está tão doente, às vezes a gente é julgado até mal dentro do grupo. Né? Porque é a cervejinha, vocês estão brincando que cerveja faz mal. Vocês estão brincando. Imagina, meu filho só fuma maconha. Maconha é a pior droga que tem. Não são palavras minhas. É do maior especialista em estudos sobre maconha no país, Dr. Valentim Gentil Filho, que declara o tempo todo, se eu tivesse que proibir uma droga no Brasil, seria maconha. Por 3 motivos. Primeiro, a maconha, ela tem o THC. É um nome esquisitíssimo, tetrahidrocannabinol, mas isso é para químico, não interessa. Mas é o THC, vai prejudicar. O THC, ele vai... É a substância da maconha que vai viciar e ela vai prejudicar. Olha que legal, olha, é 3 em 1. Atenção, é 3 em 1. Fumou maconha? O THC subiu?
Então, você vai ter, ao mesmo tempo, prejuízos no pulmão, no coração e nos rins. Ai, que legal, 3 em 1, gente. Maconha É a venda de ovos aí, promoção. Mas é só né? promoção. É só maconha. É só Agora, maconha, coitado, meu filho. Agora, o que a maconha faz? A maconha, por que que eles estão pegando? No Amor Exigente, eu levo susto quando eu vou para as reuniões e vejo como o Miguel porque o Miguel cuida da parte das crianças e dos adolescentes. O Miguel tem uma capacidade de conversar com eles que eu fico impressionada, porque eu quero sair matando, né? E o Miguel, aquela diz, olha, diz, ok, e aí é de chorar quando você vê uma criança de 9 anos, 9 anos, falando, mas como é que você conheceu? Ah, o meu coleguinha do condomínio me ofereceu e eu gostei porque eu comecei a rir. Começou a rir. E aí? E a escola? Ah, tio, ficou chato, né? Ah, tio, mas eu só quero brincar com esse coleguinha. Por quê? O que a maconha faz? A maconha, ela impede o desenvolvimento do cérebro na adolescência. A maconha, ela vai fazer com que ela pode ficar um baseado, não são palavras minhas, são do Dr. Pablo Roig, que foi o grande incentivador e graças a ele nós colocamos a campanha da Jovem Pan nas ruas, nas escolas. Um único baseado, ele o THC, ele é solúvel, ele é lipossolúvel. Então ele vai ser jogado para a gordura do corpo. No cérebro, ele pode ficar fazendo efeito até um mês. Então, quando se repete o baseado, o que ele vai fazer? Ele vai cortando a ligação entre os neurônios. Então, ele começa primeiro, com a atenção. Segundo, que a pessoa perde a atenção, a pessoa perde a capacidade de memorizar e a pessoa perde a capacidade de aprender. Por isso que o pessoal da maconha fica 6, 7 anos numa faculdade, mas eu estou na faculdade. Sim, dando um prejuízo danado para os pais ou para a gente, porque aquilo lá é para fazer em 4 anos, não é para fazer em 7, 8. E por falar em prejuízo, a família tem o prejuízo emocional, tem o prejuízo da saúde, tem o prejuízo do afastamento de alguns membros da família por causa disso, né? Mas eu queria. Você tocou num tema muito importante, que é a família. Eu sempre me perguntei assim, mas onde é que está essa bendita culpa que toda mãe eu ouço, né? Toda vez que eu vou para uma partilha. Primeiro, vamos pensar junto? Quem é que facilitou o uso para o seu filho? Foi o governo. Porque está mais fácil conseguir maconha do que um copo d'água. Está mais fácil conseguir qualquer droga do que um pedaço de pão. E como é que chega? Vocês perguntaram como é que chega? Chega pela mão do coleguinha. Coleguinha de escola, coleguinha da turma. Porque tem uma idade em que eles estão, aos 11, 12 anos, começam a andar em turma. E é na turma que a coisa acontece. Eu ouvi inúmeros, centenas de depoimentos que se repetiam. Diziam assim, eles chegavam para mim com 11, 12 anos e falavam assim, nós vamos fazer um negócio, fica aí que é preciso você é criança. Mas o que é? Nós vamos fumar maconha. Eu falei, mas eu fumo só para entrar no grupo. E interessante é que na primeira vez ninguém gosta da cerveja, ninguém gosta da bebida alcoólica, por isso que eles ficam misturando um monte de coisa aí para dar sabor, né? Nos corotes da vida, agora tem todos os tipos imagináveis. Eles ficam... A maconha, eu ouvi vários depoimentos, mas eu vomitei, eu não gostei. E aí, mas por que você ficou? Por que você voltou? Porque eu tive vontade. E como é que foi essa vontade? Por que a maconha está viciando tão rápido? E principalmente adolescente. Primeiro que o adolescente, o cérebro dele está em formação. Estando em formação, tudo que entrar vai fazer um efeito no cérebro. Segundo, a maconha, ela está cada dia mais com concorrentes, que são o pessoal do êxtase e das drogas sintéticas. E nós estamos agora, dá para comprar, inclusive na internet, os pais têm que ficar muito atentos, os canabinoides sintéticos, que eu vou falar já já, porque esses matam. Esse, assim, tomou, matou tranquilamente. Assim, esvaziamento de... Se a sua casa está lotada, se o seu filho tomar canabinoide, você vai ficar com um lugar a mais, porque ele vai morrer.
Ele vai morrer porque o canabinoide está matando. O que é isso? Primeiro, a maconha ela foi super... Como tem a concorrência das drogas sintéticas, como tem a concorrência da cocaína, como tem a concorrência do narguilé, o diaba 4, do êxtase, eles aditivaram o THC. Então, o que era de 0,01% nos anos 60, quando tinha o movimento hippie, não se queria ir para a guerra do Vietnã e a pessoa só ficava lenta, hoje já chega a 30% de THC na maconha. 30% no cérebro é uma bomba atômica. Não é à toa que tem muito garoto indo para emergência com surtos psicóticos, porque a maconha imediatamente desenvolveu nele surtos. Eu acompanho casos como este que eu estou falando. Eu não estou falando por ouvir falar. Eu conheço menino em clínica que começou usando aos 13 anos, os pais acharam normal. Eu estou falando da alta classe média. É o tal do uso recreativo, né? Mas quem não usa? Quem não usa? Quem não usa? Todo mundo usa e acaba até os pais... Chegam pais no Amor Exigente e falam assim, não, o meu filho já estava me convencendo que maconha é bom, que maconha é medicinal. Então, em vez dos pais convencerem os filhos ao não uso, é ao contrário, o negócio é ao contrário. E por que, Isilda, que você acha que existe essa reação tão negativa dos pais em frequentar um grupo como Amor Exigente, por exemplo? Primeiro, o pai só vai... Primeiro, quando fala para ele que o filho... Falta informação, em primeiro lugar, falta uma campanha no Brasil todo, como se fez pelo Covid, como se fez pela AIDS, em relação às drogas, para mostrar para as pessoas o seguinte, olha, usou droga, vai ficar doente. E não é só o usuário, a família vai ficar doente. Pelo estresse que causa, pelo desgaste, vai ficar doente. Um único usuário pode deixar doente até 10 pessoas na sua família. Pelo estresse, porque você não sabe a hora que vai voltar, ele vai roubar, ele vai para a prostituição, ele pode não voltar, pode vir daqui uma semana. Imagina isso na vida de uma família, de estrutura tudo, tudo, tudo. Então, um único usuário pode levar até 10 pessoas da sua família a ficar doente. A família não acredita que seja droga porque ela não tem informação. Porque para ela, o que estão falando para ela? Nada, nada. Eu não sei como é no Mato Grosso, mas eu vejo aqui em São Paulo, quando as famílias chegam no Amor Exigente, elas não têm ideia da dimensão do que é a doença causada pelo uso de drogas. É como se fosse uma coisa assim, uma passagem, um ritual entre adolescentes. Não é, não é. É doença gravíssima, como é câncer, como é AIDS. Aliás, pior que essas. Pior, porque além do vício, ele poderá desenvolver essas doenças também. Fora as coisas que podem acontecer numa casa. Eu já fui testemunha e fui com pais à procura de meninas, imagine assim, Isilda, minha filha está na Cracolândia. Quantos anos tem sua filha? 12. Como assim está na Cracolândia? Ela foi comprar droga e não voltou. Como? Como 12 anos? A senhora... eu fiquei sabendo, muito bem. Vamos procurar sua filha na Cracolândia. Cracolândia ninguém entra. Eu sei porque eu sou vizinha de 2 Cracolândias. Ninguém entra. Falei, a senhora não vai entrar. Se entrar, a senhora vai apanhar lá dentro do traficante. Ele não permite que se entre. Ela foi e viu a filha. Falou, ela está lá. Muito bem, vamos lá procurar a filha. Chegamos lá, cadê a filha? Não estava mais. Aí nós tivemos que pedir ajuda para um padre que frequenta as Cracolândias. Ele falou, olha, mas ela está na Zona Leste, que é o outro lado da cidade, numa tenda de um traficante. Ela virou escrava sexual, 12 anos. Aí, mas vocês não podem entrar. Se vocês entrarem, vocês vão apanhar. Chegamos, a mãe, imagine a mãe na hora de... Trouxeram a filha. E o padre trouxe dizendo o seguinte, não é para falar para ninguém. Eu disse, o senhor está brincando. O senhor acha que eu vou ficar calada? Você está pondo em risco a vida da menina. Eu falei, em risco ela já estava. Levamos para o Cratóide.
Chegou no CRATOD, o CRATOD, que é o Centro de Referência para Tratamento de Dependência de Drogas do Estado de São Paulo, referência, falou assim, 12 anos não tem vaga. Eu disse, mas que bom, eu vou entrar agora, ao vivo, que era da Jovem Pan. Não, você não vai fazer isso. Eu falei, não, você não está entendendo, eu vou entrar ao vivo, dizendo, CRATOD nega internação a menina que acabamos de resgatar na Cracolândia. Não, você não pode. Eu falei, não é que eu não posso, eu já estou fazendo. Porque isso é um absurdo, vocês não. Eu sei que a menina foi internada, é lógico que eles me amam no CRATOD, eu sou uma pessoa benquista, muito, muito querida lá pelos médicos, porque eles sabem que quando eu levo, eu vou criar problema. Mas, enfim. Então, mas é... Vai ser a solução ou vai ser o problema? Não, mas se não fosse assim, imagina. A menina vai voltar para casa. Imagina negar atendimento de uma pessoa de 12 anos. Imagina. Não, e que saiu da Cracolândia. E não mudou não mudou nada, né? Não mudou nada o perfil, né? Piorou, porque agora nós estamos com redução de danos aqui em São Paulo, e eu digo isso porque eu sou vizinho de 2 Cracolândias, vocês estão morrendo de inveja, eu sei. Mas esse privilégio é meu, desculpa. Eu tenho Cracolândia atrás do meu prédio, na frente do meu prédio, é maravilhoso, fantástico, é uma coisa linda. A vista é fantástica, então. Não, é lindo, é uma coisa bonita. E o prefeito diz assim, os moradores de rua, mas que morador de rua? É usuário de droga? Não, morador de rua, porque o senhor não está aqui, vem morar aqui. Mas isso é muito grave. E o que eles chegam? Muito triste, né? Não, é um negócio assim, pungente. Não dá para descer, não dá. E quando chega no CAPES... Eu precisava saber uma coisa aqui. Você... a gente fala da facilitação, a redução de danos é um negócio que, na nossa opinião, assim, não é legal, né? Nós não assim, concordamos com a redução de danos, né? Mas também escutei uma fala, a gente falando da família ser facilitador, e essa fala foi sua, que eu escutei. Queria que você informasse isso para as famílias, né? Normalmente, quando um jovem chega de uma festa, né, da noite da festa, e ele chega alterado ou tal, aí ele vomita na sala, faz aquela anarquia, tudo, né? E a gente sabe que a família vai limpar, vai fazer aquelas coisas todas, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Eu escutei você falar que é para deixar tudo conectado, certo? Sim. Em primeiro lugar, eu só queria fazer uma observação. Redução de danos, aumenta o número de dependentes, aumenta o número de cracolândias, porque a redução de danos significa perguntar... Aliás, está proibido no Brasil, mas é usado em São Paulo, porque o São Paulo desrespeita a lei federal 13.840, de 2019, que diz... internação involuntária para quem está colocando a vida em risco. Mas São Paulo diz que tem... Parece que nós estamos vivendo um outro país. São Paulo parece um outro país. Mas, enfim, redução de danos é quando, só para quem ainda não... Espero que não tenha essa decepção de chegar num CAPS, é assim... mas só está fumando maconha? Quanto você está fumando? Vai fumar 5. Você só está no crack? Beleza, então você está em 40 pedras? Fuma 20. Isso, eu sou um pouco... Eu sou descendente de portugueses e, de vez em quando, eu jogo os tamancos. Eu digo, então, se eu dar para o seu filho. Se eu dar para o seu filho e depois eu venho fazer matéria com o senhor. Então, não vai falar isso na minha frente. Porque é um absurdo. Não, mas é um absurdo. Absurdo. Como reduz? E quanto aos pais, com todo respeito, mas assim, primeiro, se o seu filho é menor, ele não tem que estar na madrugada. Não tem que estar na madrugada, desculpa. A senhora está dizendo para ele que ele pode fazer uma coisa errada e depois só vai reclamar que ele já fez outra coisa errada. O não tem que vir de casa. Segundo, se é os 18 anos, tal, porque agora tem esse negócio de Uber, né? Vem de Uber, vai de Uber. Tudo bem, você não quer ir buscar? Espera ele chegar. E quando ele chegar, ele vai chegar bem. Zilda, você pode repetir para a gente o número da lei que estão perguntando aqui no bate-papo? 13.840, 2019. Ela diz literalmente no artigo 21.
um familiar ou um agente público tem o dever de pedir ao psiquiatra da rede pública que faça a internação involuntária se a pessoa já estiver colocando em risco a sua vida e a de terceiros, que é o caso de Cracolândia. Quem está em Cracolândia está colocando em risco a vida e a vida de terceiros, porque quem alimenta o tráfico somos nós, com celulares, com a nossa própria vida, correndo riscos. Eu sei porque aqui eu não conheço uma pessoa que já não foi assaltada, um comércio que não foi assaltado, enfim. Porque alguém tem que pagar a conta. Traficante ele não é um cara não, vamos fazer uma instituição beneficente. Não, ele quer dinheiro. Para vocês terem ideia do disparate que é isso, e eu já vou responder a sua pergunta, Suzana, aqui, só na região onde eu estou, que eu tenho o privilégio, desculpa, agora eu vou matar vocês de inveja mais ainda. Agora eu vou humilhar vocês. Só na região onde eu estou, que é Campos Elíseos, tem uma Cracolândia da região da Luz, onde os traficantes, onde 1.680 dependentes de drogas estão nesse momento usando crack, mas é assim, porque o tráfico não tem sábado, domingo e feriado, é segunda a domingo. Eles chegam a fumar por dia, e isso não é um chute, é assim, está na pesquisa da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e nos depoimentos de centenas de dependentes que foram comigo às palestras. Eles chegam a fumar de 10 a 40 pedras por dia. Por dia. E eles ficam acordados, fumando crack, até uma semana. Aí, para dar um rebote, para ele poder dormir um pouco, ele toma, porque depois que ele fuma o crack, ele sente muita sede, ele toma o corote. O corote é a pinga da pior qualidade possível, ela tem metanol, que mata, que acaba com o fígado, e ela é bem lesiva ao corpo, e ela é bem concentrada, é a mais concentrada das pingas, que está no corote. É aquela embalagem pequenininha que eles usam. E depois, para poder dormir, eles fumam maconha. Então, imagine como é que é a vida das pessoas. E a gente nota, eu fico assim, toda vez que eu desço e vejo essas pessoas, me corta o coração pelo descaso do poder público. São pessoas que estão morrendo nas ruas. Lembrando que esse dado que você passou de 1.680 pessoas é só onde você mora. Não, e sabe quanto? Não, isso é um dado da Universidade Federal de São Paulo. É numa região, são 4, 5 ruas. 5 ruas que eles tomaram. Que tem escolas e tem prédios residenciais. Atenção, tem rua, prédios e escolas, escola estadual, inclusive. Sabe quanto os traficantes faturam com esses 1.680 dependentes por mês? Isso é um dado da Escola Paulista de Medicina. 10 milhões de reais por mês. 10 milhões de reais por mês. Isso foi denunciado pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, que foi o coordenador dessa pesquisa. Aliás, os pesquisadores foram ameaçados de morte pelos traficantes, porque eles iam de dependente em dependente perguntando quantas pedras eles usavam, tal. Foram ameaçados de morte. O Dr. Laranjeira teve que entrar, teve que fazer uma negociação com o prefeito para poder fazer a pesquisa. 10 milhões de reais. Então, veja, nós não estamos falando de alguma coisa que o único que lucra com a droga é o traficante ou a indústria da bebida ou a indústria do tabaco. Únicos. Porque o resto, todo mundo perde. Todo mundo perde. Inclusive, e as famílias são as piores, são as que mais sofrem. É devastadora a dor da família. E quanto ao que você me perguntou, Suzana, quando o filho chegou de Uber, muito bem, ele foi para a festa, se ele bebeu, ele vai vomitar. E se ele vomitar, não faça a bobagem de limpar. Ele tem que ver o que ele fez no dia seguinte, porque a bebida apaga. E se você colocar o teu filho limpinho, bonitinho, numa cama arrumadinha, no quartinho dele, e no dia seguinte ele acordar e não tiver nada esquisito na casa, o que mudou? Você tem que mostrar para ele, olha o que você fez, olha em que estado você chegou, olha em que estado estão as suas roupas, o que aconteceu, e aproveitar esse momento para conversar com seu filho. Porque se você perder essa oportunidade, você e seu marido têm que falar a mesma linguagem, não é assim, vai lá e fala. Não, os dois têm que sentar juntos e falar.
você vai perder o grande momento de uma reflexão com seu filho. Porque quanto mais você... E tem mais. Se você não fizer isso, da próxima vez não vai chegar às 4, ele vai chegar às 5. Da próxima vez ele vai chegar às 6. E você vai ficar de cabelo branco, você vai ficar se sentindo culpada. Não, você tem que pôr limite. Se você não fizer isso, desculpa, não vai funcionar. Eu não sei, pelo menos uma coisa que eu aprendi com as próprias famílias. Eu não sei qual é a regra com vocês, mas aqui as famílias... Não existe regra, né, Isilda? Inclusive, é isso que mais os pais chegam no amor exigente querendo a fórmula pronta, né? Nós trabalhamos com mudanças de comportamento para poder a coisa mudar. Porque se você está fazendo sempre a mesma coisa, você vai obter sempre o mesmo resultado. Então, nas trocas, nas partilhas, esse aprendizado, né, como você falou agora, esse é muito importante para os pais que nunca pensaram nisso. Então, a partir de hoje, já vão pensar, né? Agora, a maior dificuldade que os pais de adolescentes encontram, né, porque eles têm que tomar, são responsáveis pelos filhos, mas eles não conseguem segurar os filhos em casa, né? Então, eles pulam o muro, vão para a rua, chega de madrugada, ou o pai tranca o portão, ele pula o muro para entrar em casa. Essa é a maior dificuldade que os pais enfrentam na hora desses limites, né? O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que quando se perdeu já esse limite, é que já não havia respeito antes. Porque quem tem uma família com respeito, e a palavra do pai, da mãe, não é uma imposição, é uma clareza de princípios. Isso não vai acontecer. Agora, se não houve diálogo e se perdeu o limite, é porque já está no uso. Se estiver no uso, aí a situação é um pouco mais dramática, porque não adianta querer trancar a pessoa na hora que ela quer usar a droga, porque não vai ficar. Então, o problema é muito sério. Como é que você está... Eu não sou nenhum exemplo de educar filho, porque eu fiquei viúva muito cedo e tive que trabalhar muito. Tive que trabalhar muito para sustentar, para manter a minha casa. Mas eu e meu filho tínhamos uma regra, nós nunca mentimos um para o outro. E eu sei, quando eu olho para os olhos do meu filho, quando ele está mentindo. E ele sabe quando eu estou mentindo, se eu estiver mentindo, quando ele olha para meus olhos. Então, é uma questão seguinte: quanto você está conversando com o seu filho? Quanto você conhece o seu filho? Quanto? Uma coisa que eu sempre ouvi os pediatras de alto nível, como eu trabalhava na área de saúde, eu entrevistava muitos, eles falavam, e eu ia para os consultórios lotados, e eles falavam assim, sabe qual é a minha grande dificuldade? A mãe chega, com todo respeito, eu sou mãe e eu também passei por isso, e chega e fala assim, mas o seu filho comeu o que hoje? Ai, espera um pouquinho, peraí que eu vou ligar para a minha empregada, porque eu preciso perguntar para ela. Mas o seu filho dorme a que horas? Um minutinho. Ele falava, traz a babá, traz a empregada junto. Porque a gente, não é que a gente tem que ficar grudado no filho, mas a gente tem que saber os hábitos deles. A gente tem que ter um momento em que você faz uma refeição com o seu filho. Nem que for a última da noite. Mas você tem que ouvir. E ouvir o filho depois de uma festa é fundamental. Não mande o Uber, vá você buscar. Porque o que ele vai contar junto, e traga os amiguinhos juntos. Porque o que eles vão falar e você vai prestar atenção, vai te dar informações de como foi aquela festa. O que aconteceu. Não mande o Uber, vai, acorda. Escuta, você não teve filho? Ter filho não é, ai, que lindinho, maravilhoso, é responsabilidade. É responsabilidade, olha, por toda a vida, hein? Não adianta falar que é por toda a vida, porque casa, descasa, volta, vem, é para o resto da vida. Então, ser pai, ser mãe é participar. Não é ser amiguinho do filho e falar, vem de Uber. Não vem de Uber, eu vou te buscar, imagina. E a mãe e o pai não vai, não busca, não participa da vida do filho, e fala assim, ele só me manipula, ele só me compra as coisas para me manipular. E vem reclamando, vem queixando, e não tem esse relacionamento que você está falando. E é tão simples, né? Melhorar esse relacionamento.
Olha, eu conheci um caso de uma... Conheci muitos casos de assim. Teve um momento da campanha que eu ia para dentro das baladas. Imagina, eu, uma senhora de idade, dentro das baladas. Mas eu ia para verificar. E quando eu saía, o que eu via, que eu transformava em matéria? Eu ia conversar com os motoristas de táxi. O motorista de táxi falou assim, se a senhora ficar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco a senhora vai ver menina jogada aí no chão. Porque sai bêbada da balada e fica jogada aí. Ou vai chegar no táxi e vai dizer, me leva para casa e desmaia aqui no meu carro. Eu estou falando de alta classe média. Eu estou falando de gente de 18, 19 anos, 17 anos. Fora a que fala que vai dormir na casa da mãe, na casa da amiguinha. Amiguinha. E, na verdade, vai para um baile funk. Como eu já vi muitas acontecerem, e os pais só descobrirem quando viram que no Facebook da filha, os amigos, na verdade, eram traficantes. Só que o pai era juiz. E aí? A família toda em risco. Então, presta um pouco mais de atenção. Quem que paga a conta na sua casa? É seu filho ou você? É porque educar dá trabalho, né, Isilda? Estar presente dá trabalho, né? Mas dá trabalho e prejuízo. E depois, Depois aí não quer ter o trabalho inverso, né? mas olha, tudo isso, assim, a gente está falando, eu sei, eu passei por toda essa fase, foi muito difícil, porque, enfim, não é muito fácil, e sobra para as mulheres, na maioria dos casos. Mas, pense bem, que culpa é essa que você carrega? Você está se matando aí, dando o melhor, trabalhando, fazendo dupla jornada, fazendo a janta que o teu filho gosta, comprando o sapato que ele te pediu, se matando para poder economizar, economizando tudo. E aí ele entra numa roubada e você é culpada? Não, o governo é culpado, porque ele está liberando a droga para a perdição da família. Então você tem que pensar o seguinte: mulher sofre na hora do parto, eu não sei vocês, o meu foi normal. Mas, gente, tem uma hora que a gente fala assim: Eu não tive. não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Porque na hora que ele vai nascer, que abre lá os 10 centímetros, eu não quero brincar mais. Aí quando nasce, ai, que lindo, é a cara do pai. Como a cara do pai? Como a cara do pai? Eu engordei, fiquei imensa, fiquei inchada, tive essa dor, tal, e a cara do pai não, é a cara da mãe. Então, quem tem coragem de ter um filho, ter a dor do parto, tem coragem de enfrentar qualquer desafio. Isso eu estou vendo nas mães que enfrentam qualquer desafio e não se intimidam, não se intimidam. Elas vão até o fim e recuperam o filho. Isso que é a beleza do... Porque vem aqui de dentro, como que vai entregar para o traficante? Que história é essa de entregar para o traficante? Se as mães fossem mais ativas, o filho não ia para o tráfico. Não ia. Não ia porque ela não ia deixar. Eu vi essa moça que nós acompanhamos eu acompanhei durante 2 meses, que se tornou meu tema de janeiro. Uma mulher simples que veio da Bahia, casou, não deu certo. Aí ela ficou com 2 filhos, o mais novo foi para droga. E uma coisa que me chocou muito foi quando ela contou que toda noite, imagine, lugar de tráfico tem estupro. Lugar de tráfico, por exemplo, onde eu moro, às 7 da noite, aqui é toque de recolher. A gente não desce porque a gente tem medo de ser assaltado. Imagine um lugar que é dominado por traficantes. E ela ia pelas ruas escuras de Capão Redondo, sozinha, para tentar localizar o filho, que ela encontrava jogado em calçadas, e ela trazia esse filho carregando no ombro, no colo, sozinha, sem medo de estupro, porque ela falava: o importante é meu filho. Veja, só mãe faz isso. Só mãe. Eu não conheço ninguém que faça isso.
E ela fazia isso toda noite, toda noite. Toda noite. Conhecemos. Gente, eu vou dar uma péssima notícia, porque eu só chego nessa hora. Estamos estourando o nosso tempo, a gente vai ter que marcar uma outra live, porque é muita informação, é muita coisa bacana. A Isilda tem muito assunto, muita É muito história. fácil, né? É muito fácil da gente se interter, da gente pegar essa informação e guardar. Né? Isso que eu achei muito mais, assim, não tenho nem palavras, só gratidão mesmo, porque é muito fácil, Isilda. Eu falo muito. Obrigada. Tem muita coisa para contar ainda, tá? Então, Obrigada. aqui, falando do seu livro, tá? Aqui, Guerra pela Vida. Ok, gente? Aqui no chat da... Deixa eu mostrar o meu livro. Deixa eu mostrar meu livro. Mostra. Ó, Deixa eu mostrar meu livro. isso. Olha que lindo. E lembrando que a Isilda doou todo O amor exigente. a renda ao Amor Exigente. Isso Sim. é que é amor, né? Ó. Amor, um trabalho um trabalho maravilhoso, um trabalho com tantos riscos, né? E que trazia com certeza muitas tristezas, né? Que você presenciou, um trabalho difícil, né? Mas um trabalho glorioso. A gente só tem a agradecer, Isilda, a sua presença aqui conosco. A gente gostaria de ficar umas 3 horas aqui, né? Mas a gente faz assim. Obrigada, Isilda, mas até a próxima, tá? Eu que agradeço. Estou preocupada. Mas... Olha, eu que agradeço e o amor exigente é a família que todos devem ter, que todos precisam ter nesse momento de epidemia. O amor exigente é que salva vidas. O amor exigente é que ampara, que acolhe, que dá aquele abraço com aquela palavra conforto. E quantos precisam ouvir nesse país? Procure um grupo de amor exigente, você será acolhido e terá a família que te abandonou nesse momento tão difícil. Eu adoro o amor exigente. Eu acho que o amor exigente é a salvação. O amor exigente te adora. Obrigada. Obrigada. Adoramos você, Isilda. Muito obrigada. Adoramos você, ter você conosco. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, até a próxima. Olha, Tchau, coração tchau. para vocês, coração, de coração, muito obrigada.